que Deus disse: não comeis de toda árvore do jardim, respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Nós temos a primeira evidência, que é a distorção da palavra. Quando a serpente, ou o diabo na figura da serpente, diz para a mulher que não vai morrer, o diabo está se referindo a uma morte física, não uma morte espiritual. É uma mentira revestida de verdade. E o diabo tem enganado pessoas dessa forma: olha, não coma, você pode pecar, você não vai morrer, basta pedir perdão. E se torna uma rotina de pedir perdão. Mas na verdade, o que acontece é uma rotina de pecado, não uma rotina de pedir perdão. Ah, mas eu estou me santificando enquanto eu peço perdão. Mas por outro lado, você está pecando antes de pedir perdão. Aqui é uma desobediência, uma distorção do diabo. E da mesma forma, esse reflexo da distorção da palavra a respeito do sacrifício de Jesus tem acontecido nos dias de hoje. O diabo tem lançado sugestões a respeito do pedir perdão. Olha, você não vai morrer, Jesus morreu por você, não tem problema, é só um pecado, ninguém está vendo. Mas amanhã acontece de novo, e depois, e não há uma remissão, há uma distorção. Não é simplesmente um pedir perdão, é uma rotina. E o diabo faz a mesma coisa no início. Parece que algo tem se repetido hoje. Se a gente olha para a figura do diabo, que é uma serpente lá em Gênesis, e olha para o diabo novamente em Apocalipse, parece que algo cresceu. Tem um dragão ali. O diabo está engordando com o pecado de muita gente. Você está aí? Então continue a leitura comigo, se você está aí. Lá no versículo 7, nesse mesmo capítulo, diz o seguinte: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coceram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz de Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. É o segundo sintoma do pecado, a vergonha. Quando nós pecamos, nós temos vergonha. Se não tem vergonha, é porque algo está errado. É porque se tornou tanto rotina que o pecado passou a fazer parte de nós. Isso não pode acontecer. O pecado, ele gera vergonha. A gente tem que ficar envergonhado mesmo. Adão e Eva, eles ficaram envergonhados porque eles erraram. Eles sabiam que algo estava errado, e Deus também sabia que algo estava errado. A vergonha é o segundo sintoma do pecado. Nossa, mas eu errei nisso de novo, eu não acredito. Mas isso de novo, eu não acredito. Novamente isso. Continuando a leitura, lá no verso 11, perguntou Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Nós temos duas coisas aí para destacar. Deus faz duas perguntas. É porque haviam duas possibilidades. A primeira: quem te fez saber que estava nu? Era possível saber do pecado sem experimentá-lo. É possível saber que algo estava diferente sem experimentação. A segunda pergunta, Deus pergunta para eles: comeste da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ou seja, você pecou? Ou alguém te contou que isso é pecado? Existe um meio de saber a respeito do pecado: ouvir a respeito dele, que aquilo é pecado. E nós temos maturidade para saber o que é pecado e o que não é pecado, amém? Ninguém vai chegar: eu não sabia que isso era pecado. Nós temos o Espírito Santo. A palavra diz que o Espírito Santo convence o homem a respeito
do pecado, da justiça, do juízo e do pecado. Esse é o papel do Espírito Santo. Por mais que a gente não tenha um conhecimento tão apurado da palavra, sejamos novos convertidos em Cristo Jesus, quando vamos caminhando em direção ao pecado, há uma nota dentro de nós que diz: não faças, não coma, não beba, não engula, não olhe, não continue dessa forma. Nós somos indesculpáveis se continuarmos naquele caminho. O Espírito Santo está dizendo dentro de nós: não. Aqui havia duas possibilidades de conhecimento do pecado: a informação, quem te fez saber? E a segunda, comeste, você pecou, e a experimentação. Amém? Vamos continuar aí. Então disse o homem aleluia. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Nós temos aí o terceiro estágio, a autojustificação, a desculpa. Olha, a culpa não foi minha, foi ele, tá? Olha, mas a culpa não é minha, tá? Eu errei, mas não foi por minha causa, foi o outro, não foi a situação, eu não tive culpa de errar. Se autojustificar, enquanto eles deveriam pedir perdão. Vamos seguir. Verso 15 diz o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e seu descendente, e este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Verso 16: e a mulher disse: multiplicarei, e para a mulher Deus disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio das dores dará a luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. O último estágio do pecado: sofrimento. O pecado, ele tem um resultado, e o resultado é o sofrimento. Sabe, Deus não quer que nós soframos. Amém? Desculpa, esse é o penúltimo estágio. Existe um último estágio pior que o sofrimento, eu vou falar dele agora. Deus não quer que nós soframos. Deus tem o melhor para nós, amém? Mas como eu posso saber se Deus tem o melhor para mim? Para onde eu devo ver? Qual o sinal que eu tenho? Qual o norte que eu tenho? Sabe, Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Jesus diz em João 10:10, um versículo muito conhecido no meio cristão, que o diabo vem para roubar, matar e destruir, e Jesus disse: eu vim para dar vida, vida abundante. Quer saber quem Deus é? Olhe para Jesus. Quando a gente olha para a palavra, nesse mesmo capítulo, vem o último estágio do pecado, no verso 24: e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O último estágio é a separação. O homem é separado. Olha, o que separa nós de Deus é o pecado. O último estágio do pecado é a separação. Alguém aqui quer viver separado de Deus? Hein, gente? Misericórdia, né? Mas olha, tem uma boa notícia. Deus tinha preparado um plano. Num verso que nós lemos hoje, diz o seguinte, lá no verso 15, que a descendência da mulher, preste bem atenção, entre a descendência e o seu descendente, está no singular, este te ferirá a cabeça. Já é um sinal que a salvação viria. É uma referência direta ao Messias. Jesus era a esperança desde o início, desde Adão e Eva. A obra expiatória, expiar, significa reconciliar, pacificar, cobrir. Não precisa abrir, mas lá em Levítico capítulo 4, verso 21, diz o seguinte: depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da coletividade. Esse verso em Levítico está dizendo que as pessoas precisavam sacrificar animais pelo coletivo. No verso 26,
diz o seguinte: toda gordura de oferta queimará sobre o altar como gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote fará expiação por ele, no tocante ao seu pecado, e este lhe será perdoado. Então, além do sacrifício pela comunidade, pelo coletivo, aquele que fazia o sacrifício, também tinha que fazer um sacrifício para ele se purificar. Mas sabe, veio um sumo sacerdote chamado Jesus Cristo, que não precisava se purificar porque ele não pecou. E ele falou: olha, não vou matar animal não, eu vou ser o sacrifício. Amém? Aleluia. Se você crê nisso, então você abra a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 9. Se você crê nisso, abra lá. Hebreus capítulo 9. Aleluia. Hebreus capítulo 9, verso 12, diz o seguinte: não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito, preste bem atenção, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofertou sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Nós começamos o culto de hoje lendo 1 João capítulo 2, verso 2, porque ele é a propiciação dos nossos pecados, mas não somente os nossos, do mundo todo. Sabe, o povo de Israel fazia sacrifício por si próprio. O sacrifício deles era somente para aquele momento momentâneo, porque eles pecavam novamente, tinham que fazer um novo sacrifício, e era somente por eles. E Jesus disse: meu sangue vai purificar, são não somente aqueles que me aceitarem, mas aqueles que vierem aceitar no futuro, para o mundo inteiro, todos aqueles que quiserem, não só o povo de Israel. Gente, Jesus era judeu, mas o sangue dele não era só para o povo de Israel, o sangue dele era para o mundo inteiro, e é para o mundo inteiro. Amém, gente? Isso é obra expiatória. Aquele que tira o pecado do mundo. Lá em João capítulo 1, verso 29, diz o seguinte: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus. Não fala que cobre, diz que tira. Presta atenção, o sangue de bode cobria, o sangue de animal cobria, mas a palavra diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, tira o pecado do mundo. Em 1 João capítulo 2, verso 2, diz que ele é a propiciação, amado. A gente leu isso no início. Nós não podemos esquecer esse versículo do nosso coração. Ele precisa estar marcado no nosso coração, escrito. Sabe, muitas vezes nós mergulhamos na palavra, começamos a meditar na palavra, começamos a aprender, mas eu creio profundamente nisso. Há versículos que precisam estar gravados não só no nosso conhecimento, mas em nosso coração. É o momento às vezes da gente acordar. E é uma história maravilhosa de Benihim, que ele dizia que no momento que ele antes de se converter, ele tinha um colega de trabalho, que ele colava versículos no ambiente de trabalho, e ele: para que ele faz isso? Eu sou um católico ortodoxo, eu conheço tudo que ele está colando aí. Mas Benihim disse, nesse mesmo livro: eu conhecia, mas não estava gravado no meu coração. Eu creio que há passagens bíblicas que não basta a gente conhecer, é necessário gravar no nosso coração, é necessário riscar e falar: isso está dentro de mim, Ele é a propiciação dos meus pecados, Jesus o Cordeiro de Deus, eu amo a Cristo, eu faço parte da família de Deus, porque Ele morreu por mim. Eu não preciso lembrar dele só no momento da ceia, isso está gravado no meu coração, porque se isso não estiver gravado no meu coração, eu não vou ter força para acordar amanhã de manhã e dizer que eu sou justiça de Deus, que eu tenho posse pelo nome dEle, porque isso vai virar um chavão evangélico, um chavão da palavra da fé, se eu não lembrar do sangue do Cordeiro.
Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, porque a gente cai numa rotina de palavra da fé, de declarar a palavra, enquanto nós deveríamos olhar para o autor e consumador da nossa fé e dizer: Jesus, eu te amo, e é por causa do seu sangue que eu faço memória não no dia da ceia, mas todos os dias, e é pelo teu sangue que hoje eu posso todas as coisas no seu nome, que eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e por isso eu te amo e eu declaro meu amor por ti. Sabe, antes de repreender o maligno, antes de exercer a autoridade do crente, nós precisamos exercer amor por Cristo Jesus, dizer todos os dias: eu te amo de todo o meu coração, e eu não vou viver mais em pecado. Amém? Isso é ser verdadeiramente cristão. Isso é sair da rotina teológica em que nós colocamos para nós mesmos e dizer: Jesus, eu te amo. Jesus, o Senhor é mais importante do que tudo. Jesus, eu vou meditar na tua palavra, eu vou colocar louvores, mas eu preciso dizer nessa manhã de segunda, de terça, de quarta, que o seu sacrifício continua vivo em meu coração, que o seu nome continua ardendo dentro de mim, e não importa o que venha, eu faço memória do Senhor todos os dias. Sabe, é hora da gente largar a religiosidade e dizer: a palavra da fé é muito importante para mim, mas o nome de Jesus está acima daquilo que eu posso estudar a respeito dela. Não que ela seja ruim, eu vou continuar estudando porque é bíblica, mas sabe, o nome de Jesus, ele deve arder e começar a queimar todos os dias. Sabe, eu não saí do tema não, ainda vou falar sobre pecado. E eu quero que você abra comigo lá em Mateus capítulo 26, verso 41. Sabe, eu tenho um amor muito grande por aquilo que Jesus fala nos evangelhos. É o próprio Jesus falando comigo, é o próprio Jesus dizendo como eu devo me comportar. Eu amo ouvir os ensinamentos que Deus colocou por meio da vida de Paulo, nas cartas aos Romanos, aos Coríntios, mas existe algo queimando em nosso coração, e o meu queima também, quando eu leio os evangelhos. É como se Jesus estivesse dizendo para mim: é assim que deve ser feito. Imagine Jesus olhando para você: olha, faça dessa maneira. Gente, isso não é alma, isso é espírito e vida para nós. Em Mateus 26, 41, eu pedi para você abrir. Existem duas coisas que podem nos afastar do pecado. Muito simples, é Jesus dizendo: vigiai muitas vezes a gente vigia, mas não ora, ou muitas vezes a gente ora, mas não vigia. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque a tentação é um estágio anterior ao pecado, não é o pecado ainda. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Uma vez uma pessoa falou: olha, a carne é fraca, sabe como é que é, né? Eu falei: ainda bem que é fraca, porque se ela fosse forte, ela te dominaria e você estaria perdido. Amém? No mesmo livro de Mateus, eu quero que você abra novamente comigo. Amém? Mateus capítulo 5. Gente, não é peso abrir a Bíblia, é um prazer abrir a Bíblia. Mateus capítulo 5, verso 27. Se a gente fala sobre pecado, a gente tem que ver o que Jesus fala sobre pecado. Em Mateus capítulo 5, verso 27 diz o seguinte: ouviste o que foi dito, não adulterarás. É Jesus falando. Olha Jesus quebrando a religiosidade: não adulterarás. Olha o que Jesus fala no verso 28: eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arrancam e lançam de ti, pois te convém que se peca um dos seus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Verso 30, e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se peca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Gente, Jesus não está falando de você se mutilar, pelo amor de Deus. Nós temos aqui uma metáfora. Jesus usava figuras de linguagem, metáfora, parábolas, amém? O que é uma metáfora? É uma comparação subentendida, é como se cortasse, amém? Um exemplo bem legal. Se eu falo, por exemplo, quem conhece o pastor Rogério? Alguém já abraçou o pastor Rogério? Geralmente quando eu abraço o pastor Rogério, fala: meu Deus, é um urso. Mas ele é um urso de verdade? É como se fosse um urso, né? Todo macio, fofinho, né?
Algumas pessoas entenderam por quê. E não é porque ele é gordinho. Isso é uma metáfora. Jesus está falando a respeito de uma metáfora. Você não vai cortar sua mão, seu olho, mas você vai deixar de usar o seu membro para o pecado. Ele falou sobre adultério, mas essa palavra não é somente sobre adultério, é sobre pecado. É sobre pecado, é sobre desejar algo. O problema não está no que você olha, o problema está naquilo que você quer ver. O problema não está naquilo que eu vejo, mas naquilo que eu quero ver. O problema não está naquilo que nós olhamos, mas naquilo que nós intentamos olhar com uma intenção impura. Amém? Glória a Deus. Não precisa abrir comigo, lá em 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, diz o seguinte: a tristeza segundo Deus não produz remorso. NVI, versão, diz o seguinte: mas sim um arrependimento que leva à salvação. A tristeza segundo o mundo produz a morte. Sabe, o pecado pode ser bom no início, mas depois aquela tristeza vai te levando, vai te deixando cabisbaixo, e isso vai te levar à morte. Mas a tristeza do arrependimento, essa te leva para a salvação. Sabe, eu escutei uma coisa que me deixou muito triste. Eu escutei pessoas dizendo que deveria pedir perdão a Deus, mas só por uma questão de reconhecimento que errou, porque Deus já sabia que errou, então só por uma questão de protocolo vou pedir perdão a Deus. Não, o perdão deve ser pedido com arrependimento. Tem que sentir arrependimento, tem que doer. Eu não quis fazer, senão se torna uma religião, se torna algo material. Eu vou ali, peco, Deus já sabe, vou cumprir o protocolo, vou pedir perdão, misericórdia. Gente, ninguém aqui é robô. Deus não é um robô. Deus não cumpre um protocolo institucional. Deus fez uma instituição da salvação. A gente erra, pede perdão como se nada tivesse acontecido. Não é assim. Você precisa se arrepender. É necessário criar um nojo, um asco do pecado, porque ele é errado, ele nos afasta de Deus. Sabe, amado, alguém quer viver afastado de Deus? Você teria coragem de dizer para Jesus, antes dele ser morto, quando ele estava apanhando, dizer para ele: olha, você está apanhando aí, Jesus, estão cuspindo na sua cara, mas é para você morrer, ir ao inferno, ressuscitar, subir aos céus, para que amanhã, lá em 2019, no dia 24/3, eu peça perdão como se nada tivesse acontecido, viu? Você está sofrendo aí, mas é para a gente cumprir esse protocolo. Você teria coragem de falar isso na cara de Jesus sofrendo? Coloque a imagem de Cristo na sua mente. Ele sofrendo ensanguentado, sendo cuspido, humilhado por nossa causa. Você teria coragem? Eu não teria coragem. Porque quando nós cumprimos um protocolo dizendo: Deus, perdão, você sabe como é que é, né? Eu sou da fé, né? Já sou justiça de Deus, então é só cumprir o protocolo. Não é. É necessário arrependimento. Gente, não sou eu que estou dizendo, não. É 2 Coríntios capítulo 7, verso 10. Diz que a tristeza segundo Deus, e a palavra diz que existe uma tristeza segundo Deus, está escrito aí, vai discutir com Deus, Ele que colocou na palavra. A tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim arrependimento. Existe uma tristeza, e existe uma tristeza para arrependimento. E nós, irmãos, nós como cristãos, nós devemos viver a palavra de maneira integral. Nós não podemos criar subterfúgios, caminhos alternativos para chegar à salvação. Não existe esse caminho, o caminho é Jesus Cristo. Quando o pecado vem, é necessário se arrepender. Sabe, nós nos arrependemos, nós nos prostramos, nós reconhecemos Jesus como Salvador. Nós queremos a cada dia quebrar esse papel da religiosidade. Mas sabe, Deus não é bobo. Deus não é bobo. Deus não é um ser distante que está lá, sentado no trono de barba branca, como diz uma música do mundo aí, né? Sentado lá em cima à beira da piscina, olhando os pobres mortais. Não é assim. Deus não se diverte.
com pessoas indo ao inferno? Em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, diz que o desejo de Deus é que todos se salvem e venham ao pleno conhecimento. Eu te pergunto, se é o desejo de Deus que todos se salvem, mas todos serão salvos, gente? Não. Mas Ele mudou o desejo dele? Não. Porque Ele nos respeita. Ele respeita a humanidade. Para escolher inclusive a perdição. Para escolher inclusive o inferno. Mas se Ele deseja que nós venhamos à salvação, Ele nos dá o caminho que é Cristo Jesus. Amém, gente? Mas como é que é isso? Se Jesus rendeu o meu espírito, o que eu faço com meus sentimentos? O que eu faço com o meu corpo? Existe uma responsabilidade sobre as áreas da minha vida? Existe. O homem é trino, amém, gente? O homem é corpo, o homem é alma e o homem é espírito. A essência do homem é espírito. A gente viu isso em Gênesis, falei sobre isso hoje. E o homem ser corpo e alma e espírito não é uma novidade do Novo Testamento. Em Deuteronômio capítulo 6, verso 5, não precisa abrir. Diz para a gente amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Coração aí representa o espírito humano. Depois ele fala sobre alma e depois fala sobre força. Tem muita gente achando que coração é alma. Não é alma. Coração é espírito. Senão o autor, lá de Deuteronômio, estava sendo redundante. Amarás o Senhor teu Deus de toda tua alma. Não, de todo teu coração, que é espírito, alma e força, que é o corpo. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, fala para nós nos santificarmos. Espírito, alma e corpo, lá de uma maneira mais clara. Se o espírito está salvo, se reconhecemos Jesus, nós nos arrependemos do nosso pecado, qual a nossa responsabilidade diante da alma e do corpo? O que nós devemos fazer? E aí vem a questão da redenção da alma. Eu achei interessante falar sobre isso. Conversando, a Letícia mandou algo, a gente estava falando sobre algo no WhatsApp, a Letícia falou sobre isso, redenção da alma e do corpo. Lá em Romanos capítulo 12, verso 2, não precisa abrir, diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos para a renovação de quê, gente? Da mente. Para quê? Para que experimenteis o que seja o quê? Perfeita e agradável vontade de quem, gente? De Deus. Ele está falando aqui sobre a alma. A alma são os nossos sentimentos, faculdades intelectuais. É a nossa personalidade. Amém? Então temos uma responsabilidade. Quando você se converte, você continua do mesmo jeito. Se você era gordinho, você continua gordinho. Se você é magrinho, você continua magrinho. Amém? Sua alma está lá, seu sentimento está lá. Cabe a nós renovarmos a nossa mente. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5, não precisa abrir, diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, que se levante contra o conhecimento de Deus, que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o nosso pensamento em obediência de Cristo. Opa, eu tenho uma responsabilidade sobre a mente. Não adianta orar, Deus muda meus pensamentos para eu não pecar mais. Você e eu, nós precisamos meditar na palavra. O pecado não vai embora, o nosso desejo não vai embora se a gente deixar de meditar na palavra, meu amigo, meu irmão. Nada vai mudar se a gente se distanciar da palavra. E o corpo, o que a gente faz? O corpo deve se manter em sujeição, nós devemos dominá-lo. Nós não podemos ser escravo do nosso corpo, nem escravo da nossa alma. Tem uma música que diz o seguinte: me fizeste livre do mundo e da morte, livre inclusive de mim mesmo. Deus me libertou de mim mesmo, eu não sou escravo dos meus desejos. Livre de tudo, inclusive de mim. Lá em 1 Coríntios 9, 27, não precisa abrir, Paulo diz o seguinte: mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Gente, ele não estava se automutilando, não. Ele estava falando que ele não cedia aos desejos da carne.
Lá em Gálatas capítulo 5, verso 16, diz o seguinte: digo, porém, andais no Espírito e jamais satisfazeis as concupiscências, ou seja, o desejo da carne. No mesmo livro, em Gálatas capítulo 6, verso 8, porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. Amém? Gente, houve 3 momentos da obra expiatória de Jesus. Nós temos um primeiro momento que ele morre na cruz, que ele sofre em nosso lugar. Há um segundo momento, que é o momento da ressurreição. A palavra diz que fomos ressurretos com ele. Amém? E há um terceiro momento que muita gente não dá atenção, que é a ascensão de Jesus aos céus, que é tão importante quanto os outros 2 momentos. Eu quero apresentar alguns versículos para que isso seja esclarecido a respeito da redenção de Cristo em nossa vida. A respeito da morte, lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 18 e 19, diz o seguinte: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo, que é Jesus, pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Amém? Então ele morre, vai até o Hades, prega os espíritos em prisão. A palavra diz que havia um abismo no Hades, que separava os justos dos injustos. E os justos ficavam no que eles chamam de seio de Abraão, que é uma expressão idiomática. É como se estivesse encostado no seio de Abraão, no peito de Abraão. Mas na verdade era um lugar onde ficavam esses justos. Então Jesus fala: olha, a salvação chegou e eu sou a salvação, e eu sou o Cordeiro de Deus. Amém? Então Jesus ressuscita. A palavra fala que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Amém? E lá em Atos capítulo 1, verso 3, diz que ele ressuscitou e apareceu durante 40 dias aos apóstolos. 40 dias, ensinando. E então veio o ápice, que é a ascensão. Sabe, eu escutei uma vez que Jesus levou o cativo cativeiro quando ele morreu. E isso não é bíblico. Eu escutei uma vez que Jesus levou o cativo cativeiro quando ele ressuscitou. E isso não é bíblico. E por isso eu quero que você abra comigo em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, a partir do verso 8. Efésios capítulo 4, verso 8. Efésios 4, 8 diz o seguinte: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o que, gente? Cativo. Não foi quando ele morreu, não foi quando ele ressuscitou, mas quando ele subiu aos céus, ele levou cativo e cativeiro. Gente, a palavra diz que quando ele ressuscitou, havia uma forma corpórea. Ele falou: Tomé, coloca o dedo na ferida, vai. Ele coloca o dedo. Jesus, era possível palpar Jesus, havia um corpo glorificado. Jesus, quando subiu aos céus, um homem subiu para os céus, com um corpo. Isso quer dizer que eu e você vai poder também subir. Gente, essa é a doutrina da ressurreição. Nós vamos subir aos céus, nós seremos arrebatados, com um corpo glorificado, redimido do pecado. É por isso que ele leva o cativo cativeiro quando ele sobe aos céus, não quando ele morre, quando ressuscita. Não é nesse momento, mas efetivamente quando ele sobe aos céus. Porque tem um homem lá, gente, sentado à destra de Deus, e nós vamos estar lá também. Amém? Tudo começa a fazer sentido agora. Sabe, o pecado pode escravizar, a religiosidade pode escravizar, muitas coisas podem nos tornar escravos. E a palavra escravo no grego vem de doulo, ou doulos, significa servir, se colocar em favor do outro. É isso que significa a palavra escravo, que é traduzido como servo também. É a mesma tradução, servo, escravo. Toda vez que você vê no Novo Testamento, tudo vem de doulos.
O significado é servir o outro, tirar os seus próprios desejos em favor do outro. Aí quando fala escravo do pecado, você tira a sua essência, que é viver em salvação, em graça, para viver em favor do pecado. Pecado significa errar o alvo. Você vive às vezes, você e eu, às vezes quando erramos, vivemos em favor disso. E eu quero que você abra comigo em Filipenses capítulo 2. E nós vamos caminhando para a compreensão do que é ser escravo, ser servo, e viver em graça e retornar para um lugar da qual a humanidade não deveria ter saído. A gente quer saber realmente, ou queremos, intentamos ou desejamos saber qual o real significado da morte de Jesus, porque Ele veio até a terra. Lá no capítulo 7, versos 7 e 8 do capítulo 2 de Filipenses, diz o seguinte: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, e continua, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. E eu quero que você olhe o verso 7. Diz que ele se esvaziou, assumindo forma de servo, mas antes dele se tornar humano, ele se tornou servo, ele se tornou escravo, ele se tornou doulos, ele deixou os seus próprios desejos em favor de outros. E Jesus deixou os seus próprios desejos em favor de quem, gente? Fala de mim. No Getsemane, ele disse a Deus que não faça a minha vontade, mas a sua vontade se faça. Se possível, passe de mim esse cálice, mas se não é possível, faça a tua vontade. Ele sabia a dor que ele ia enfrentar, ele sabia. Não era simplesmente uma dor física, era uma dor espiritual. No momento da cruz, momentos antes da sua morte, ele fala: Deus meu, por que me desamparastes? Não é uma morte física que está materializada ali, é uma morte em espírito, porque ele não consegue mais espiritualmente se ligar a Deus. Morte espiritual é isso. Jesus sabia da dor que ele ia sofrer por nós, e por isso ele se torna servo, escravo em favor de nós. Quantas vezes Paulo, usando a mesma palavra doulos, que está aqui em Filipenses, diz que ele diz que é servo da igreja, ele é escravo da igreja. Ou seja, Paulo está dizendo: eu estou deixando a minha vontade para fazer a vontade de vocês, para que vocês herdem a salvação. No início de algumas cartas ele fala: eu sou Paulo, servo do Deus Altíssimo, doulos de Deus Altíssimo, escravo de Deus. Por que escravo de Deus? Não é que Deus estava escravizando: Paulo, você é obrigado a me servir. Não era isso. Paulo estava dizendo: estou deixando de fazer o meu desejo para cumprir o desejo de outro, e esse outro é Deus. Existe um certo preconceito em algumas igrejas de falar que nós somos servos de Deus ou doulos de Deus, mas Paulo fala que é. Mas nós somos filhos, nós não podemos falar que somos servos. Não, você pode falar que é servo e que é filho. Quando você fala que é servo de Deus ou escravo de Deus, você está dizendo: olha, eu estou deixando de cumprir o meu desejo em favor de outro, que é Deus. Por isso eu sou servo de Deus ou escravo de Deus. A palavra diz que o salário do pecado é a morte, o resultado do pecado é a morte. Ser escravo do pecado é ser escravo de algo que vai te levar para o inferno. É algo que nos leva ao inferno, nos permitir fazer o desejo da nossa própria carne ou alma, quando na verdade nós somos espirituais. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Deus é bom, amém? Lá em João capítulo 8, versos 34 e 35, não precisa abrir. Jesus disse: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. Mateus 6, 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Às vezes nós não somos escravos do pecado, mas nós somos escravos da riqueza, do nosso desejo. Às vezes comprar um carro, prosperar, isso não é errado,
mas a nossa atenção começa a se voltar para lá, e os nossos olhos são tirados de Deus, quando na verdade nós deveríamos olhar para Deus. Deus, eu não quero ser escravo, eu não quero colocar os meus desejos em favor da riqueza. Até então não estava sendo pecado, mas eu comecei a amar a riqueza, aí começou a virar pecado. Mas eu quero ser escravo, servo de Deus, deixar os meus desejos de lado e falar: Deus, olha, eu sou teu servo. Esse é o significado bíblico de servo e escravo. Amém? De poder olhar para Deus e: olha, Deus, eu sou teu filho, mas eu decidi também ser seu doulo, ser seu escravo, ser seu servo, não para cumprir os meus desejos da carne e da alma, mas para cumprir o teu desejo. Até porque Romanos capítulo 12, 2 diz para a renovação da mente, para que a gente pudesse conhecer a perfeita e agradável vontade, que não é minha, mas a perfeita vontade que é a sua. E é assim que a Bíblia começa a fazer sentido, a palavra de Deus começa a fazer sentido, as coisas começam a se amarrar, a gente sai da religiosidade e começa a entender que o nosso desejo nessa terra é simplesmente uma ilusão para nos desviar do caminho de volta para casa, do qual Adão estava. O plano de Deus sempre foi para que nós continuássemos na filiação junto com Ele, mas o pecado original estragou tudo. Mas olha, Jesus veio mostrar para a gente que tem um caminho de volta para casa, amém? E sabe, eu decidi ser doulos, eu decidi servir a vontade de Deus. Olha, Deus, minha vontade pode me levar para uns caminhos esquisitos, eu não quero não. Ainda assim Deus fala que vai cumprir o desejo do nosso coração. Olha só que amor é esse. Sabe, esse versículo que eu li em Mateus 6:24 introduz um texto que fala sobre ansiedade a respeito das coisas da vida. Não andeis ansiosos por coisa alguma. É como se Deus tivesse falado assim: olha, tá vendo as aves dos céus? Eu dou de comer para elas. Olha, não fica ansioso não, vocês são filhos. Olha, eu vou cuidar de vocês. Eu gostaria que nessa mesma fé, antes de você se colocar de pé, você abra comigo em Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 16. Vai lá. Olha para essa palavra e veja que maravilha. Romanos capítulo 6, verso 16 até o 23. Olha, diz o seguinte, gente: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, sou doulos, sou escravos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Ele pergunta. Mas a graça de Deus, amém? Porque outrora, escravos do pecado, contudo, viesse a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E, uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados escolhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. A gente falou que o resultado do pecado é a vergonha também, e o resultado delas é a morte. Veja o verso 22. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em escravos, em servos de quem, gente? Em servos de quem? Escravos de quem, gente? Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso que, gente? Se somos servos e somos escravos, quem é nosso Senhor? Fala com mais convicção, quem quer ser o Senhor? Sabe, Deus quer fazer um rebuliço nessa cidade.
Ele quer mudar a rotina da nossa vida. Chega de viver uma vida rotineira, de se preparar para o culto ali às 4, 5 horas, cumprir, bater o ponto da igreja e ir embora. É o momento de viver um relacionamento profundo com Ele em santificação. É o momento de olhar para Deus. Deus, eu quero cumprir a sua vontade, porque eu me tornei agora obediente ao seu desejo, que é bom e agradável para mim. Eu reconheço que quando o seu Espírito me guia, vai ser sucesso aonde eu pisar. E não é só na parte financeira não, gente. Sabe, não é redundante dizer que Deus tem um plano para a sua vida, que Deus tem uma carreira para a sua vida, quando a gente entende que somos servos dEle, e a vontade dEle deve prevalecer sobre a nossa. Amém? Eu quero que você se coloque de pé por um instante. Aleluia. Levante suas mãos santas. Comece a adorar Ele. Sabe, existe um poder para a remissão de pecados. É uma noite de compromisso, é uma noite de propósito. O ano de 2019 não é um ano comum, é um ano do extraordinário. Mas para se viver o extraordinário é preciso viver a vontade de Deus. Para se viver o crescimento dessa igreja, um crescimento pessoal, um crescimento do Evangelho, é necessário cumprir aquilo que Ele fala em nosso coração. Essa noite é um momento da gente olhar para dentro de nós mesmos e falar: eu quero mudar o rumo da minha vida. Eu não quero viver uma vida evangélica, canônica, uma vida religiosa. Eu não quero viver uma vida repetitiva. Eu quero que algo novo aconteça. Mas se eu quero que algo novo aconteça, é preciso que algo novo eu faça. E esse algo novo é uma mudança de rotina. É quebrar a rotina e falar: Deus, eu vou dobrar meus joelhos. Eu vou falar: eu sou o seu servo, porque eu deixei de cumprir a minha vontade, comecei a cumprir a sua vontade. Porque não existe mais a minha vontade, existe a sua vontade, porque ela é boa e agradável, Pai. É um momento que eu dobro o joelho do meu coração. É um momento que eu me fecho no meu quarto. Eu esqueço que existem pessoas ao meu redor. Esqueça que há alguém do seu lado agora. Coloque seus olhos em Cristo Jesus e fale, e diga para Jesus: valeu a pena o sacrifício. Valeu a pena, porque o Senhor comprou por bom preço essa vida que vos fala, que decide ser doulos, que decide ser servo, que decide cumprir o chamado. Se você essa noite tem vivido uma vida de pecado, pedido perdão de uma forma rotineira, sabe, é uma noite de justificação de uma vez por todas, para que isso não se repita em sua vida. Mas olha, nós falamos essa noite que há uma alternativa, é vigiar e orar, é meditar na palavra, para transformação da mente, para que algo aconteça. É uma decisão de responsabilidade. Não basta vir aqui à frente e receber uma oração. Há um propósito nessa noite para mim e sua vida, para se viver o Evangelho de uma forma completamente diferente, para que a Igreja Verbo da Vida seja conhecida como uma igreja de santidade, em que o poder do Espírito Santo começa a mover os membros de uma forma suave e natural. E quando eu digo natural, é sem forçar a barra. De repente uma pessoa lá no fundo começa a falar em línguas, uma aqui começa a interpretar, e o Espírito Santo começa a se mover. Mas para que isso aconteça é necessário santificação, é necessário arrependimento, é necessário dor e falar: eu não quero mais pecar, eu não quero mais viver uma vida repetitiva, dissoluta, porque eu sou justiça de Deus, e eu quero viver justiça na minha vida, não somente da boca para fora, não somente declarando a palavra, mas vivendo de todo o meu coração, me colocando a minha vontade submissa ao teu desejo, Senhor. Aleluia. Talvez alguns de vocês não estejam em pecado, mas não estejam se dedicando à palavra.
alguns de nós talvez estejamos assim. Esse momento é para isso também, é falar, olha, eu estou andando na carreira, eu quero correr. Paulo diz, corrai, corra a carreira. Ele não diz caminha a carreira, ele não diz engatinhe na carreira, como um bebê vai engatinhando a carreira, não, ele diz corra a carreira. Sabe, eu tenho vivido uma carreira que eu tenho engatinhado, eu não tenho corrido. Sabe, Deus quer que você corra a carreira hoje. Eu não tenho pecado, mas eu tenho engatinhado, eu não tenho me dedicado, eu não tenho me movido no Espírito Santo. Sabe, é uma noite para isso também. É uma noite de vigiar, de orar, de meditar na palavra e de mudar a rotina da sua vida, da minha vida e falar, Senhor, eu estou aqui e a coisa vai ser diferente agora. Sabe, o propósito requer sacrifício, requer responsabilidade, mas eu vou te dizer uma coisa, Jesus quando subiu aos céus, Ele subiu para mandar outro igual a Ele, outro Consolador. Quer dizer que Jesus era Consolador, mas o Espírito Santo também é, e Ele está dentro de você para te ajudar. Sabe, pode ser difícil no início, mas quando nos comprometemos a ouvir a voz dEle, fica suave. Jesus disse que o fardo dele é leve, mas é necessário o primeiro passo de responsabilidade. Se você quer ter essa responsabilidade hoje, tomar um rumo, eu quero te convidar, corajoso e corajosa, a vir aqui à frente no momento do louvor. Eu quero orar por você, os pastores querem orar por você e dizer, olha, daqui para frente vai ser diferente. Olha, eu quero colocar a vontade de Deus acima da minha vontade. Olha, aquela rotina que estava atrás não é pecado, mas eu quero largar ela e eu quero viver uma carreira. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, você que tem essa coragem, enquanto o louvor estiver tocando, mesmo que você não venha à frente, eu quero que você adore a Deus, que você comece a levantar suas mãos santas e dizer, eu vou avançar. Sabe, o culto é um culto espiritual, amém? É um culto para Ele. Aleluia. Comece a adorar Ele enquanto o louvor toca. Eu quero chamar os pastores que estão aqui para orar pelas pessoas. Quero chamar o Donatan, pode vir aqui, Dom. Vamos orar. Aleluia. Letícia, se puder vir me ajudar. Aleluia. Ismael, se puder. Pai, em nome de Jesus. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. A vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Para mim.
essa paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. A vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Eu quero mais desse amor. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Para mim. Aleluia. Amém. Sabe, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Que essa palavra seja real em todos os nossos corações. Que a partir de hoje em diante o Verbo da Vida de Uberlândia seja conhecido como a igreja da santidade, como a igreja que se move em espírito. Amém? Para que os sonhos que Deus tem derramado no coração do pastor Ranilson para essa cidade, para essa região, se antecipem. Para que pessoas que devem ser salvas pela pregação do Evangelho, pela sua boca e pela minha boca, seja alcançada antes do tempo, para que elas estejam aí ao nosso lado, do seu lado, do meu lado, e saibam o que é amor de Deus, o que é santificação, o que é amizade, amém? Amém? O que é amor um pelo outro, amém? Sabe, pastor, eu confio nessa visão, e essa visão vai se concretizar, amém? Hoje é o primeiro passo. Comunhão com Deus. É uma igreja que estará em comunhão. Nós estamos em comunhão com Deus, amém, gente? E o Espírito vai se mover em nós. Vocês creem nisso? Está feito. Quero chamar a Letícia. Obrigado pela oportunidade.